capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente vai ter um outro problema, na verdade, talvez um dos mais intrigantes mistérios da humanidade. Porque há uma perspectiva que a gente aprende desde quando a gente entra na igreja, que é a perspectiva infantil do livro de Adão, da história de Adão e Eva. É uma história mística, uma história num primeiro momento fantasiosa. Os retratos dos livros de escola bíblica dominical demonstram esse nível de imaturidade com que a igreja trata essa história, mas na verdade, se a gente der 2 passos para trás e tentar analisar sob o prisma filosófico, o capítulo 3 é um diálogo interessante sobre uma possível explicação para a origem de todo o mal no mundo. E aí, obviamente, os cristãos vão ter uma interpretação muito restritiva em relação a isso, porque eles vão falar de queda, vão falar de pecado original, vão falar de circunstâncias com as quais o texto, propriamente dito, não trabalha. O capítulo 3 não menciona em nenhum momento a palavra pecado. Logo após Adão e Eva pegarem do fruto, Deus pergunta o que foi que vocês fizeram, né? Eles estavam escondidos, etc. A palavra pecado, com as múltiplas significações no hebraico e no aramaico, ela vai aparecer lá no capítulo 4, quando Caim efetivamente mata Abel. Aí sim, Deus vai falar que o pecado jaz à sua porta, ou, na verdade, a expressão poética do hebraico é o pecado se reclina para a sua tenda, né? Obviamente, naquela época não existia porta, na verdade não havia nem indícios de tenda, mas o pecado se inclinava à sua tenda, ou seja, o pecado tomava a forma do seu coração, mais ou menos essa poética hebraica. Mas essa palavra pecado, ela vai aparecer somente no capítulo 4. Aqui na narrativa, a gente tem a possibilidade de interpretar esse trecho do capítulo 3 como uma possível explicação para a origem do mal. Só que a igreja, de uma forma geral, na verdade, nem a tradição judaica, nem a tradição cristã conseguiram dar conta razoavelmente dessa dinâmica da origem do mal que a gente encontra aqui no capítulo 3. Porque os cristãos, por exemplo, diferentemente dos judeus, os cristãos vão entender que esse capítulo 3, é um diálogo da mulher com Satanás. Só que isso traz algumas complicações para a gente. A primeira delas é a mais óbvia. Por que raios Satanás estaria ali no jardim? Por que Satanás estaria conversando com a mulher dentro do jardim do Éden? E se Satanás fosse uma criação divina, então a gente seria levado a concluir, como alguns judeus o fazem, que Deus criou o mal. Deus seria a origem do mal. Há uma segunda interpretação da história da tradição cristã que vai dizer que, na verdade, a maldade não é criada por Deus, mas é uma rebelião que Lúcifer e seus anjos fazem em relação a Deus. O que carece de elemento bíblico, né? Nós temos menções em textos apócrifos sobre isso, passagens entruncadas do livro de Daniel, que sem dúvidas não é o melhor livro para falar disso. Primeiro, pelo tempo histórico, segundo, pelo contexto da Babilônia, terceiro, porque essa versão escolhida é uma dentre outras 2 possíveis versões que nós temos dos livros de Daniel, da história de Daniel. Então, há outras vertentes que caminham em outro sentido. Mas aqui a gente pode entender, nesse ponto, se aplicarmos não o raciocínio literal, né, ou seja, Eva conversando com uma serpente, um animal falante, o que é sem precedentes na história da humanidade, se a gente interpreta isso de forma abstrata, é um diálogo de Eva com a maldade, com a perversidade, com Lúcifer, ou com Satanás, ou com algum anjo caído, propriamente dito. Mas isso nos leva a essa problemática de ter que responder por quê. O que necessariamente o Lúcifer estaria fazendo, o Satanás estaria fazendo dentro do jardim do Éden.
interpretada erroneamente pelos gregos como jardim, como paraíso. Não há menção em paraíso. O texto em aramaico quer dizer jardins de delícias. A segunda complexidade que o texto nos mostra aqui é necessariamente uma interpretação que a gente tem que fazer da narrativa em relação à frase, às palavras de Deus no capítulo 2, a interpretação da mulher no capítulo 3 e o que a cobra traz como interpretação. Porque lá no capítulo 2, se não me engano no versículo 8, Deus vai falar de duas árvores. Uma plantada no meio do jardim, a árvore da vida, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a pergunta que a gente deveria se fazer, e o próprio questionamento pela igreja é tido como herege, né, quem faz esse tipo de pergunta, mas a primeira pergunta que o texto salta aos nossos olhos, ou deveria fazer saltar aos nossos olhos, é: por que Deus desejaria esconder o conhecimento do bem e do mal? Porque, veja, o conhecimento do bem e do mal é o que define inúmeras religiões contemporâneas. A própria noção de cristianismo pressupõe que você saiba o que é bom e o que é mal. Porque os cristãos vão dizer que da árvore boa produz bons frutos e da árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Então essa noção de bem e de mal, de bom ou de desagradável, de frutos, de caminho certo e caminho errado, é uma noção que está no centro da fé cristã e da fé judaica. Os judeus vão entender que a inclinação do homem ela pode ser uma inclinação boa, uma inclinação má. Eles chamam isso de Yetzer Tov, uma inclinação boa, ou Yetzer Hara, uma inclinação má. Então essa inclinação ou essa necessidade de escolher entre um caminho e outro, ela já é inerente da fé cristã. Ela faz parte da tradição judaica. Mas por que, no primeiro momento, conhecer o bem e o mal não era os planos, ou não fazia parte dos planos do Senhor? Isso a tradição não explica. Nós temos especulações, mas nós não sabemos. E aí Deus diz que no momento em que comer da árvore, morrerás. No capítulo 3, Eva parece não ter compreendido. E a gente pode pensar que, na verdade, Eva não compreendeu porque Adão explicou errado. Por que Adão poderia ter explicado errado? Porque esse diálogo de qual é a árvore que se deveria, Deus tinha mandado cuidar do jardim, comer de toda a árvore, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a mulher erra, e essas palavras de Deus foram ditas a Adão, não à mulher. A mulher erra e diz que a árvore que está plantada no meio do jardim, dela a Eva não poderia, ou a Eva e a mulher e o homem não poderiam nem tocar e nem comer. Dois erros primordiais da mulher. Primeiro, que Deus não mencionou aquela árvore, da árvore da vida. Ela erra a árvore plantada no meio do jardim é a árvore da vida. Então ela erra a própria árvore que ela deveria se abster. Em segundo lugar, ela coloca um acréscimo de informação que Deus não colocou. Esse acréscimo aqui é o acréscimo de não tocar. Em nenhum momento havia qualquer proibição de tocar, havia proibição de comer. Se a gente interpreta isso literalmente, parece risível, parece fantasioso que a ingestão de um alimento possa trazer um nível de conhecimento ou possa trazer uma condenação eterna para toda a humanidade. A verdade é que a interpretação literal aqui de ingerir um fruto encontra uma barreira intransponível, ou no mínimo, tanto quanto risível, imaginar isso dentro da nossa realidade hoje. Claro que no momento passado isso pode ter feito algum sentido. Mas dentro da interpretação que nós enxergamos do texto hoje, né, com aquilo que nós conhecemos, nós não temos nenhum paralelo na história que nos faz olhar para esse pedaço do livro de Gênesis e tentar imaginar algo um pouco mais abstrato, um pouco mais metafísico. A terceira coisa que nos chama a atenção nesse relato é a palavra de Deus era que eles morreriam. Só que eles não conheciam o que era morte. Como dois seres que não conhecem o que é morte, não sabem o que é morte, não sabem o que é morrer. Eles foram criados para serem eternos, eles não sabiam o conceito de morte.
Não havia nada que nos linkasse. Imagina, você está dentro de um jardim das delícias, um jardim primoroso, criado por Deus, na qual você está ali vivendo e você conhece aquela noção que nós podemos chamar de paraíso, porquanto havia beleza, ou deveria existir beleza, havia uma harmonia perfeita. Tanto é verdade que os animais não comiam outros animais, não havia, ninguém era carnívoro, nem tampouco os homens, eles se alimentavam de plantas. Mas em um determinado momento dessa história da narrativa, a mensagem é que aqueles seres humanos iriam morrer. Isso poderia gerar uma expectativa um tanto quanto, ou uma pergunta do qual todos nós nos fazemos. O que é morrer? Essa é uma pergunta que não é risível, porque nos tempos de Jesus, os judeus não conheciam inúmeros conceitos mencionados por Jesus. A própria noção de ressurreição para uma vida eterna, passar da morte para a vida, nascer de novo. Pega o diálogo, por exemplo, de João capítulo 3, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. É a personificação exata do quanto as próprias palavras de Jesus eram absolutamente desconhecidas na cultura hebraica. Jesus vai dizer, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos vai responder sob o prisma lógico. Pode alguém já nascido voltar ao ventre de sua mãe? E aí a resposta ríspida de Jesus, né, no sentido de és mestre em Israel e não sabes e não compreendes isso, Nicodemos. Aquele que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa noção de nascido da carne, nascido no Espírito, voltar a nascer, para nascer de novo, ressurreição para a vida, isso não existia dentro da cultura hebraica. Então era natural que pessoas que ouvissem essas histórias de Jesus se perguntassem, como pode ser isso? Não era apenas ceticismo, não era apenas desagrado, era realmente uma dúvida objetiva das próprias palavras de Jesus, que inauguravam, era um marco zero na cultura, eram tradições, costumes, absolutamente tudo novo. Então é natural quando a gente olha a palavra morrer, nesse texto aqui, no capítulo 2, com certo estranhamento se eu não conheço o que seja a morte. Mas verdadeiramente não há morte, não há nenhuma menção de morte. Muito pelo contrário, a menção aqui é que no capítulo 3 os seus olhos foram de fato abertos. E aí novamente a gente tem uma interpretação, se a gente tem uma interpretação literal desse texto, a gente é levado a concluir que das duas uma, ou nós precisamos virar a chave interpretativa para algo metafísico abstrato, ou a gente é levado a concluir que Adão e Eva estavam de fato cegos. O que não nos parece crível, porque eles caminhavam, inclusive nomeavam os animais que estavam ali à sua frente. Então, de fato, aqui a gente tem olhos abertos e não morte. E, de fato, eles passam a conhecer o bem e o mal, como a serpente havia apregoado. Alguns textos que foram escondidos pela Igreja Católica, sobretudo o Evangelho de Adão, o Apocalipse de Adão, a história de Adão e Eva, dão conta ou dão a entender, expressamente alguns, que a grande heroína da história era a cobra, que efetivamente devolve a visão ao casal. Não iria tão longe porque uma cobra falante ou a personificação de Satanás na cobra não me parece alguém hábil para trazer essa visão aos homens. Mas o mistério prevalece, né? O mistério que a fé cristã tenta atribuir algum sentido ou de alguma maneira estabelecer algum caminho da verdade ainda permanece incompleto e vazio de sentido, né? A gente não consegue entender por que essa dicotomia. Mas o mistério avança e no capítulo 4 até o capítulo 6 nós temos alguns mistérios que têm paralelos interessantes com outras culturas hebraicas. Diferentemente do que a gente imagina,
A história de Gênesis, na verdade, a história da Torá, ou a compilação da Torá, ela não é o primeiro livro a contar essas histórias. 1800 anos antes, nós já tínhamos histórias semelhantes circulando em textos da Babilônia, que foram achados, foram descobertas recentes, achados em jarros de barro, né? Em barro, numa escrita no barro, que com o calor acabava ressecando aquela mensagem, que foram traduzidas. O primeiro texto que a gente vai falar posteriormente é justamente o Anum Elish, que é um texto da Babilônia, que é muito, mas muito anterior ao próprio livro de Gênesis e que contém relatos absolutamente semelhantes, só que com consequências distintas. E é isso que a gente vai ver na próxima dose de heresia.